Pesquisadores transformam em livro Expedição Histórica pelo Nordeste. Ex-presidenta Dilma visita Natal a convite do Adurni Sindicato. O professor da UFRN que produz filmes à moda antiga. E a pianista de 11 anos que encanta os amantes da música. Tudo isso e muito mais, sempre um novo cenário, agora no Por Dentro do Campus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Campus. O programa de hoje vai ter o fundo musical aqui da Escola de Música da UFRN. Criada em 1962, a escola já teve sede em vários endereços da cidade. Em 1991, passou a ocupar a sede atual aqui no campus universitário. Com cursos de formação em todos os níveis, desde a iniciação artística à pós-graduação, a Escola de Música tem forte participação no desenvolvimento do cenário musical da cidade e é a principal promotora de intercâmbios entre os saberes acadêmicos e os músicos locais, nacionais e internacionais. A escola possui auditório, estúdios de gravação, salas de ensaio e uma biblioteca especializada e fica logo na entrada da UFRN. Na semana passada, a ex-presidenta Dilma Rousseff esteve em Natal para uma palestra no projeto Na Trilha da Democracia. O evento é realizado pelo Adurni Sindicato, entidade que representa os professores aqui da UFRN. Na minha vida, 2 golpes, ou 2 processos de golpes, ou 2 golpes em processo. Cerca de 1.500 pessoas estiveram presentes no Hotel Holiday Inn, espaço em que aconteceu a palestra da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela é a principal convidada para o projeto Na Trilha da Democracia, evento promovido pela Adurni Sindicato, entidade dos professores da UFRN que promovem esse evento visando debater a conjuntura política do Brasil e também as perspectivas futuras. Enquanto militante, ativista política, é fantástico ela estar aqui, porque nós precisamos gritar isso para o Brasil inteiro e o povo natalense precisa saber também desse golpe que foi implementado de maneira tão obscura. Estou muito feliz de poder ouvir as palavras dela. Eu acho que ela é uma das pessoas que tem mais capacidade hoje de fazer uma análise do que a gente está passando no país, da grande crise política que a gente está vivendo e principalmente da situação crítica em que nossa democracia se encontra. Dilma falou da privatização dos regimes trabalhista e previdenciário e da representatividade feminina no contexto político atual. Também disse ter sido vítima de um golpe midiático. Gasto com educação. Não cresce o gasto com saúde por 20 anos. Como é que aprova isso num processo eleitoral? Não aprova. Como é que aprova a terceirização que vai desregulamentar completamente o mercado de trabalho e assegurar a chamada pejotização pela qual não se contrata o trabalhador? Para o presidente da Adurni e organizador do evento, a expectativa é de que a sociedade se envolva cada vez mais no debate político, que Dilma representa com expressividade esse meio. O nosso objetivo é dialogar com a sociedade, além dos muros da universidade, por temas que estão na ordem do dia. No caso, a ex-presidenta Dilma Rousseff, ela é uma personalidade nacional e por isso que nós tivemos a iniciativa de trazê-la. Cecília foi convidada para ler uma carta no evento, na qual conta os seus sonhos de um mundo melhor e garante que Dilma não deveria ter saído do poder. Eu queria que não tivesse gente na rua e pessoas sem preconceito. Eu queria que as crianças na rua tivessem casa e escola como eu. Filmes produzidos de forma analógica em pleno 2017. Esta é a ideia de um professor do Instituto do Cérebro da UFRN. E o projeto já começa a render frutos. O filme já foi até selecionado para um festival de curtas em Goiânia. Você sabe o que é Super 8? Foi usando este tipo de película cinematográfica que o professor do Instituto do Cérebro, Richardson Leão, produziu um curta-metragem. Super 8 era um formato americano que foi desenvolvido pela Kodak. É o tamanho, né, que ele é 8mm, é a tara da película. E era muito usado para filme caseiro. A fotografia sempre foi um hobby de Richardson e foi em uma viagem à Europa que ele descobriu que poderia fazer filmagens à moda antiga. Ele já revelava foto, né? E aí eu gosto do cheiro, da química, de você ficar no quarto escuro e tal.
E aí eu comecei a interessar e comecei a filmar. Você gravar algo numa câmera digital, tirar o cartão de memória dela, ele pesa o mesmo tanto que vazio, né? Parece que não tem alma o negócio. Aqui não, aqui a imagem ela tá gravada na prata e quando você tira, tipo assim, acho que é um respeito à imagem. O curta Fim da História fala sobre a busca pela liberdade de um personagem pacato que sempre vive em uma fazenda e resolve correr atrás de novas aventuras pelo mundo. É a história de um cara que trabalha numa fazenda, ele se revolta com o patrão, ele tem um sonho que ele tem que procurar a liberdade, igualdade e fraternidade. E aí ele sai atrás disso. Ele sai de Goiás para a Suécia. A iniciativa deu certo, tanto que a produção vai concorrer no 17º Festival de Curtas de Goiânia. E Richardson já tem até novas ideias sendo produzidas no formato Super 8. É o caso do curta O Código Tort. A ideia é um neurocientista que ele é obcecado em desvendar o código neural. Aí nesse caso ele trabalha junto com o exército. Então eles torturam uma pessoa e aí a ideia dele é saber se, através do código neural, ele pode saber se o cara está mentindo ou não está mentindo. É um festival de curtas, eles selecionaram filmes, tanto que foram feitos, que é em Goiânia, né? Que foram feitos em Goiás, quanto filme brasileiro. A categoria que a gente está são os de Goiás, né? Na semana que vem, um ciclo de estudos vai debater o papel dos antropólogos na defesa dos direitos dos povos indígenas. E quem traz todos os detalhes para a gente sobre toda essa programação é o professor Glebson Vieira, do Departamento de Antropologia e um dos organizadores do evento. Muito obrigada por ter vindo, Glebson. Eu que agradeço a oportunidade. É uma oportunidade importante para falar do nosso evento, para convidar a comunidade acadêmica e a comunidade em geral para participar de fato das discussões, dos debates que vão ser realizados ao longo de 3 dias, entre 4 e 6 de setembro da semana que vem. Perfeito, professor. O senhor falou em debates, né? Esta que é a 4ª edição do ciclo de estudos. Quais são os pontos principais desse evento? Na verdade, eu acho que tem um pano de fundo importante que tem que ser destacado, que é o papel do trabalho antropológico diante das questões ligadas aos direitos das populações indígenas, especialmente das populações indígenas. Trata-se de uma discussão importante no contexto atual, em virtude de um processo de extrema gravidade que está se desenhando no contexto nacional, que é de criminalização do papel do antropólogo, do lugar do antropólogo na produção das perícias e dos laudos técnicos, que são tipos de atividade da própria profissão, que são garantidas pela legislação brasileira, a partir, sobretudo, da Constituição de 88, que garante às populações indígenas o direito a originar aos seus territórios, e os antropólogos, como técnicos importantes, como especialistas nessa área, eles são chamados para atuar diante da produção desses relatórios técnicos e das próprias perícias. E ao longo sobretudo, dos últimos 3 anos, esse papel tem sido questionado de maneira muito dura, sobretudo no âmbito do legislativo brasileiro. A gente cita, por exemplo, o caso da CPI da FUNAI do INCRA, que foi criada no ano de 2013, aproximadamente 2013, em que se questionou fortemente o papel do antropólogo na produção dessas peças técnicas, porque essas peças técnicas elas são importantíssimas e são, num certo sentido, praticamente decisivas em termos de estabelecer a garantia desses direitos dos povos indígenas. Então, a discussão que vai estar sendo colocada pelo evento é justamente tentar questionar e problematizar esse contexto atual e, sobretudo, permitir com que a comunidade acadêmica e os próprios antropólogos, sem sombra de dúvidas, possam realmente entender melhor e apontar alguns caminhos em termos da própria perspectiva sobre a formação, né? A gente tem, no caso da UFRN, uma graduação em Ciências Sociais, em que se formam antropólogos, e a gente tem uma pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Então, essa discussão ela vai ser importante para que esses níveis de formação eles possam, de fato, se apropriar desses conhecimentos, desses debates, até porque a gente vai
propiciar nesses debates a partir de inserções muito distintas de pessoas da nossa área, né, de várias instituições de ensino superior, que vão permitir, enfim, que vão trazer esse debate para a UFRN. Perfeito, professor. Como o senhor mesmo disse, né, adiantou, são 3 dias de evento. Quais são os recursos que vocês trazem para entrar nessas discussões? Tem mesa redonda? O que é que está previsto na programação? Bom, a gente tem 2 mesas redondas previstas, uma que é a mesa de abertura, a gente vai discutir as distintas áreas de profissionalização e de atuação do antropólogo, dentre as quais a área da perícia. Então, o foco é perícia, mas vai se discutir outras áreas de formação. Então, a gente vai ter essa mesa de abertura e uma mesa de encerramento, em que o tema é direitos indígenas. Então, nessa mesa sobre direitos indígenas, a gente vai ter a presença de um advogado indígena, e aí é importante ressaltar que durante essas 4 edições a gente privilegiou a participação dos indígenas nas discussões. Então, é um esforço que a gente tem realizado ao longo desse ciclo de debates. Então, não é só os profissionais acadêmicos, mas também os acadêmicos indígenas. Quer dizer, é um exercício que eu acho que é importante da universidade em trazer os conhecimentos, os saberes dos povos indígenas para a própria discussão, para a própria percepção e para a própria análise que a universidade faz sobre os contextos, sobre os processos, enfim, sobre as situações que a gente tem identificado e que precisa, de fato, ser melhor compreendido, né? Então, essa mesa redonda vai ter a participação não só de um advogado indígena, mas também de profissionais vinculados à área do direito que têm atuado fortemente na questão dos direitos indígenas. A gente vai ter também um minicurso, que vai ser importante porque ele está articulado com as atividades da pós-graduação de antropologia, e nesse minicurso vai ser discutido e vai ser trabalhada a questão da cartografia, ou das cartografias, que são, na verdade, são instrumentos que nós antropólogos usamos na confecção dos relatórios, dos laudos antropológicos, dos laudos periciais. E a gente vai ter, de maneira, num certo sentido, inédita para esse formato, a participação de alunos, servidores da UFRN e de outras instituições, apresentando suas experiências de trabalho, de pesquisa, de extensão e de ensino. Então, a gente tem uma quantidade considerável de trabalhos inscritos e que a gente intitula painéis de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente, enfim, tem essa programação recheada de coisas e a gente, enfim, quer convidar todo mundo para participar. Né? E quem tiver interessado, precisa se inscrever? Como é que é o trâmite para participar? Sim, as inscrições elas estão sendo feitas pelo SIGA e as inscrições elas são gratuitas e que, enfim, a gente está esperando todos. Todos fazem a inscrição pelo SIGA. Eu desejo sucesso no evento, muito importante trazer a população indígena para essa discussão. Eu destaco isso porque, afinal de contas, a pauta principal são os direitos dos povos indígenas, né? Eu conversei com o professor Glebson Vieira, do Departamento de Antropologia e um dos coordenadores do evento. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Depois de um intervalo, 200 anos depois, pesquisadores da UFRN refazem a expedição pelo Nordeste do país e transformam a experiência em um livro. E você vai conhecer Isadora, a pianista de 11 anos que está encantando os amantes da música. Não saia daí, a gente volta em instantes.